Voltando aí, pessoal. Bom, eu tô rindo porque assim, ó, muito engraçado. Tudo que poderia passar hoje de carro de som na minha janela, aqui é onde eu gravo meus vídeos, né? Que eu tenho que aproveitar a luz, eu tenho que aproveitar silêncio, espaço, porque, claro, eu não moro sozinha, né? Então, eu tenho meu gato que volta e meia quer pular aqui no meu colo, ver o que eu tô falando sozinha, né? Então, hoje passou o carro do ovo, passou o avião, passou tudo que podia aqui na janela, tá? Então, assim, vocês me desculpem se sair algum som aí por trás, mas é como é uma coisa que eu tô me adaptando, né? E precisa de muito recurso tecnológico, não é fácil. E eu não tenho muito tempo, porque eu tenho que atender, preparar as aulas antes de conversar com vocês, eu tenho que preparar as aulas, eu tenho que preparar as aulas para o SIGA, né? O que eu vou colocar lá para todas as turmas, eu tenho que dar resposta às outras comissões que eu tô. E aí depois eu tenho que gravar os vídeos, né? E claro que eu não faço edição, a gente não tem como estar fazendo edição, porque é muito cansativo fazer a edição e aí eu não tenho muito tempo para isso. Então vamos que vamos, né? Mais à frente a gente vai melhorando, tá? Pessoal, então voltando aí ao tópico da nossa aula, o taylorismo e o neoliberalismo, tá? Essa palavra neoliberalismo, a gente ouve, né, constantemente o neoliberalismo, neoliberal, principalmente agora nesses momentos de crise, né? Existe uma tensão entre os neoliberais, que são os que vão defender a ausência de regras para o mercado, e as pessoas que defendem o Estado mais forte, tá? Então, assim, agora a gente vai ver esse tópico, né? Taylorismo e o neoliberalismo. Então, a reestruturação produtiva, elas podem ser consideradas, apesar de separadas no tempo, elementos estruturais da sociedade capitalista. É sempre necessário a gente incrementar a produção para aumentar os lucros. A gente, que eu digo, é o capitalista, tá? E esse incremento se caracteriza como uma grande transformação tecnológica, política, cultural e social, né? As transformações produtivas, elas vão mudando as características de pensar e de se formar das sociedades, tá, gente? Então, na maioria das vezes, as reestruturações produtivas, elas vêm mediar as crises econômicas. Falar em crise significa dizer que houve perda de lucratividade, tá? O ser humano, né, as perdas de vida, a questão do lado humano, isso sempre fica resignado a segundo plano quando a gente está falando de uma crise. Esse momento que a gente vive agora, atualmente, a palavra crise, ela aparece muito, né, no noticiário, nas discussões, né? Estamos em crise. Que crise? É uma crise que tem a ver com a questão da lucratividade. Quando se fala em economia em crise, não é porque os pobres estão morrendo de fome, né? É porque os ricos estão deixando de ganhar dinheiro. Quando eu falo rico, gente, é gente muito rica, tá? É o empresário, é aquele que tem muito dinheiro, mas que ele não quer perder nada. Claro, ninguém quer perder dinheiro, né? Vamos ser sinceros, a gente falar porque o empresário, ele tá se sentindo mal porque ele tá perdendo dinheiro. Claro, ninguém quer perder, tá? Só que a diferença entre eu perder 20% do meu salário é diferente do empresário perder 20% da lucratividade do produto dele, né? Ele nunca vai querer perder. No meu caso, né, se perder, eu vou fazer o quê? Né? Não dá pra, o máximo é chorar. Chorar às vezes ajuda, tá? Então, continuando aí, tá? E aí, nesse sentido, né, as reestruturações produtivas, ela tem um papel fundamental na reprodução das sociedades capitalistas, né? Porque elas vão procurar aí restaurar o crescimento das taxas de lucro, sempre, tá? E aí a gente viu que lá no início do século XX, o Taylor-Fordismo, ele caracterizou-se como uma forma de organização das indústrias e empresas, sobretudo a dos automóveis, eletrodomésticos e de produtos duráveis e não duráveis, tá? Esse tipo de organização, ela tinha como elemento central a produção em massa e o consumo em massa, tá? Vou produzir, mas tem que consumir, né? Compre. O trabalho, ele era repetitivo, de alta intensidade, com compensações salariais. Salários por peça ou por produção, tá? E dentro de uma cadeia produtiva marcada por um rígido controle, gente,
né? Tem alguns autores que dizem que para que os banheiros não existia o vaso do banheiro, para a pessoa não sentar lá, não descansar. Então o trabalhador ele tinha direito a ir algumas vezes por dia no banheiro, e essa ida no banheiro ela era rápida, tá? E esse tipo de produção ela vingou por quase todo o globo até meados dos anos 1970. Nas últimas décadas do século XX e no início do século XXI, gradativamente cedeu espaço, com variações históricas de país para país, a uma nova forma de organização de produção, o toyotismo, tá? E antes da gente ver o toyotismo, é importante lembrar, né, por que a substituição tecnológica foi necessária. No período principal do Taylor-Fordismo, né, aproximadamente no início do século XX, até meados da década de 70, formou-se um tipo de Estado que dava suporte a esse tipo de organização das indústrias. Então, o Estado, ele apoiava, tá? E com o crescimento vertiginoso da produção, surgiram novas associações trabalhistas e empresariais, novos sindicatos, novos padrões de consumo e de comportamento. Então, fez-se necessário um tipo de Estado para regular essas novas relações sociais, tá? Esse tipo de Estado, conhecido como bem-estar social, Estado de bem-estar social, por causa das conquistas políticas e sociais da classe trabalhadora. Estabeleceu-se leis trabalhistas de regulamentação da jornada de trabalho, com regras gerais em algumas medidas e algumas medidas que protegiam os trabalhadores, tá? No entanto, essa mesma classe se sujeitava à intensidade da produção Taylor-Fordista, muito rígida e muito disciplinada também, tá? Para atingir o quê? Né? Os altos índices de produtividade, para atingir muito lucro. E aí, por volta do final dos anos 60, as taxas de lucratividade elas começam a cair. Normal, sempre que se tem um pico na economia, né, um pico acima de produção e de consumo, mais adiante esse pico de consumo ele baixa. E aí passa também a baixar o pico de produtividade. Se não tem quem compra, para que produzir, né, gente? E aí, continuando, né, as taxas de lucros elas começam a cair. A classe capitalista ela impôs a necessidade de reestruturar as taxas de lucro perdidas. Elas não querem nunca perder, tá? Então já continua aí no próximo vídeo sobre a questão da reestruturação.